Olá, meu nome é Jonathan, faço iniciação científica no laboratório LaTeX, que é o Laboratório de Análise Térmica, Eletroanalítica e Química de Soluções. Hoje eu vou falar um pouco sobre meu trabalho, que é sobre a análise térmica do acetaminofeno. Junto comigo também tem a Ana Paula Garcia Ferreira, que é uma colaboradora, e o Éder Tadeu Gomes Cavalheiro, que é meu orientador. Aqui é como será estruturada a apresentação, então vou falar um pouco sobre análise térmica, e em seguida um pouco sobre o acetaminofeno, que é um antitérmico e um analgésico, na metodologia, as condições e equipamentos, e nos resultados que nós obtivemos sobre termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial, que é o DSC, na medida de diferatometria de raio-x, e o TGFTR, que é uma medida que envolve a termogravimetria acoplado a um espectrofotômetro que faz análise na região do infravermelho. Por fim, nossas conclusões e referências. Então, o que seria a análise térmica? De acordo com a IUPAC, a análise térmica é um estudo da relação entre uma propriedade da amostra e sua temperatura quando a amostra é aquecida ou resfriada, de maneira controlada. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a análise térmica não é só uma investigação em aquecimento, né, da amostra, não é apenas em altas temperaturas, mas também em baixas temperaturas, em resfriamento. O TG, que é uma das técnicas que utilizamos, é uma técnica termoanalítica que acompanha a variação da massa da amostra em função da programação da temperatura. O DTG é a primeira derivada da massa em relação ao tempo. Vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. O DTA, que é uma técnica na qual mede a diferença de temperatura entre sua amostra e a amostra de referência. O DSC, que quantifica o fluxo de calor entre sua amostra e a amostra de referência, no caso é o acetaminofeno. E o TGFTR, que analisa os gases envolvidos da decomposição da sua amostra na região do espectro do infravermelho. Agora falando um pouco sobre o acetaminofeno, ou paracetamol, ele é um antitérmico e um analgésico. Aqui é uma fórmula estrutural plana dele. Então você tem um grupo amida e um grupo fenol aqui. Algumas vantagens desse medicamento é que ele tem uma baixa toxicidade, um baixo custo e uma alta acessibilidade. Então você pode encontrar ele em qualquer farmácia do Brasil, por exemplo. Ele também tem uma outra vantagem de ser administrada via oralmente, via retal ou intravenosa. Ele geralmente é vendido em combinação com outros princípios ativos. E uma curiosidade desse medicamento é que ele é o mais utilizado para alívio de dor e febre, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Na metodologia, nós utilizamos esses três equipamentos, que é o Q600, Q10 e o difratômetro Bruker aqui, modelo D8. No Q600 nós fizemos as medidas de TG e TGFTR. No caso do TGFTR foi acoplado um espectrofotômetro nele. Na medida de TG, TGFTR e DSC, nós utilizamos uma massa de mais ou menos 10 miligramas, um fluxo de 50 mililitros por minuto e uma razão de aquecimento de 10 graus por minuto. No caso do TG também, na medida de TG, nós fizemos uma medida tanto em atmosfera oxidativa, que é em ar, quanto na atmosfera inerte, que é em nitrogênio. Os difratogramas foi feito no difratômetro de raio-x, o Bruker, no modelo D8, com massas das amostras de aproximadamente 5,5 mg. Aqui já é um resultado nosso do TG, né, termogravimetria. Na figura 3, na parte superior, na parte A e B, são as medidas em ar, e na parte C e D, a medida em nitrogênio. A curva em azul é a curva DTG, que é a primeira derivada em relação à massa da curva preta aqui, que é uma relação da porcentagem de massa da amostra em função da temperatura. A curva em vermelho é o DTA, que é a diferença de temperatura da sua amostra em relação à amostra de referência. Então, no caso do paracetamol, nós tivemos apenas uma perda de massa de 97,8% da massa inicial, e no DTA nós tivemos dois picos endotérmicos, um em 170 graus Celsius aproximadamente, referente à fusão do fármaco, e o segundo aqui referente em 293 graus Celsius, referente à decomposição dele. Em atmosfera, nas medidas em nitrogênio,
O perfil dessas medidas é semelhante aos da medida em ar, porém na medida em ar acontece a carbonização, né, enquanto na medida em nitrogênio ocorre a pirólise da amostra. Na medida de DC, nós fizemos um ciclo de aquecimento, resfriamento e segundo aquecimento. No primeiro aquecimento, que é a curva em preto, nós observamos um pico endotérmico em 168 graus Celsius, aproximadamente, referente à fusão do paracetamol em sua forma 1, que é a estrutura monoclínica. Na curva em vermelho, que é resfriamento, há um pico em 93,3 graus Celsius, que se refere à recristalização dele. Porém, quando ele se recristaliza, ele não se cristaliza mais na forma 1, que é a estrutura monoclínica, e sim na forma 2, que é a estrutura ortorrômbica. No segundo aquecimento, há 2 picos exotérmicos, que é referente a indícios de recristalização, né, na forma 2, e em seguida de um pico endotérmico referente à fusão, só que dessa vez fundindo a forma 2, que é a ortorrômbica. Nota-se que tem uma diferença na fusão entre a primeira curva, né, na forma 1, que é monoclínica, em relação à forma 2, que é a ortorrômbica. Já na medida de difratometria de raio-x, observa-se que o difratograma do PC frasco, paracetamol no frasco, na forma 1, se assemelha com o difratograma da medida de 100 graus Celsius, coletado no segundo aquecimento, que é o difratograma aqui em vermelho. O difratograma coletado a 50 graus Celsius de resfriamento é semelhante ao difratograma coletado em 140 graus no segundo aquecimento. Neste último, ele tem picos de maior intensidade, o que sugere também uma maior cristalinidade. Na medida de TGFTR, onde nós analisamos os gases envolvidos na decomposição térmica da amostra, no caso do paracetamol, nós pegamos os 2 melhores tempos, que foram em 23 minutos e 73 minutos, que é referente a 255 graus e 755 graus, respectivamente, que foram os espectros experimentais onde nós observamos maior saída de gases com maior intensidade. Então, aqui em 23 minutos, a saída de dióxido de carbono e sinais de benzeno e de metilamida. Esses sinais ainda não foram, esses estados ainda não foram confirmados. E em 73 minutos aqui a saída de monóxido de carbono. Além disso, também há uma hipótese de que o paracetamol ele se volatiliza no decorrer da medida. Então nós pegamos esses mesmos espectros experimentais em 23 minutos e 73 minutos e comparamos com o espectro teórico do paracetamol. E nós observamos também algumas sobreposições, né, de bandas. Porém, ainda não podemos afirmar que essa hipótese é verdadeira, né? Então, estamos fazendo estudos, investigando isso para confirmar. Nossas conclusões, então, foram que nas curvas TG, tanto em nitrogênio quanto em ar, mostraram que o acetaminofeno se decompõe em uma única etapa de perda de massa. Na curva TG, apresentaram no primeiro aquecimento um pico endotérmico relativo à fusão do paracetamol, na sua forma 1, que é a monoclínica. Em seguida, na etapa de resfriamento, foi observado um pico de recristalização, porém essa cristalização ele não se cristaliza na forma 1, e sim na forma 2, que é a ortorrômbica. Então ele é um polimórfico, né? E no segundo aquecimento observamos resquícios de recristalização na forma 2, em seguida da sua fusão na forma 2. Que há uma diferença na temperatura de fusão da forma 1 para a forma 2. A forma 1 sendo uma temperatura de fusão maior que a forma 2. A análise dos gases envolvidos revelou uma saída de voláteis, né, desde o começo da medida, sendo os gases liberados água, dióxido de carbono. Em 73 minutos nós também vimos o monóxido de carbono. Em 23 minutos também houve indícios de saída relativos à liberação de benzeno e de metilamida. Somado a isso também existe uma hipótese de o paracetamol se volatilizar no decorrer da medida, pois nós comparamos, né, os espectros experimentais com os espectros teóricos e houve algumas sobreposições de banda entre eles. Essas daqui foram as nossas referências, um agradecimento e muito obrigado por assistir minha apresentação. Até mais.